Nós queremos dar as boas-vindas a todos vocês que se inscreveram e que aqui estão participando deste segundo Congresso Revelar, tema Educação Clássica. Nós queremos agradecer primeiramente ao nosso Deus, que nos permitiu aqui estar e que tem sido o amparador de todas as coisas e condutor de todas as coisas, e nos permitiu aqui estar nesta noite para participar deste evento durante os dias de hoje e de amanhã. Como nós sabemos que Deus é o condutor de todas as coisas e acreditamos na providência de Deus nas nossas vidas e em tudo aquilo que nós fazemos, e esse evento é realizado por pessoas que acreditam nos valores cristãos, acreditam num Deus provedor, providenciador de todas as coisas, e dependente dele, nós queremos neste momento iniciar a parte devocional com uma palavra a ser trazida a cada um de nós pelo reverendo Bruno Souza. Nós o convidamos para aqui estar. E ele trará alguns instantes de meditação sobre a palavra de Deus. O reverendo Bruno Souza é pastor da Igreja Presbiteriana do Renascença, assumindo o trabalho na congregação do Coama, também da nossa igreja. Nós passamos a palavra a ele neste momento para a devocional. Boa noite a todos e todas. A palavra do nosso Deus, lá no livro de Deuteronômio, capítulo 6, versículos de 6 a 9, diz assim: Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Vamos ter uma palavra de oração? Bendito Deus, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Te agradecemos pelo privilégio que o Senhor nos dá, de podermos discutir, conhecer, saber, avaliar, discernir este assunto tão precioso, com o qual, durante esses 2 dias, estaremos sendo expostos. Que o Senhor nos ajude a compreender e a abraçar esse projeto. Que o Senhor nos ajude a perceber que o Senhor está no centro de tudo, inclusive da educação. Faça isso. No nome de Jesus, amém. Eu queria começar dizendo que educação cristã é a atividade de qualquer agente autorizado para isso. Eu estou falando de famílias, de igrejas e de escolas. O objetivo da educação cristã é formar integralmente o indivíduo a partir de uma cosmovisão cristã, de um modo de enxergar o mundo a partir da verdade revelada de Deus. E eu creio que a passagem que acabamos de ler aponta exatamente nessa direção, colabora com essa tese, pois no processo educacional, neste processo de educação do povo, Deus está exatamente no centro. Isso significa que qualquer forma de educação que não diga nada sobre Deus, o está ignorando o Senhor. E se Deus é quem Ele diz ser, como de fato é, e conforme nós cremos, ignorá-lo significa rejeitá-lo. Olhando para essa passagem, quando Moisés escreveu, a geração que presenciou as grandes obras do Senhor no Egito e recebeu dele as tábuas da lei, havia morrido.
uma nova geração surgiu e as pessoas, as crianças, os jovens, precisavam receber instruções, necessitavam de um treinamento adequado. Para isso, Deus ordena que a educação seja desempenhada por vários atores. E o objetivo é desenvolver o ser humano de forma integral, em tudo que ele é. E à luz do texto que a gente acabou de ler, eu quero falar de pelo menos dois desses atores. O primeiro ator na educação, conforme o texto, da educação do povo, foi Moisés. O próprio Senhor deu ordem para que ensinasse os estatutos e os juízos com um objetivo muito bem definido, a fim de que o povo os obedecessem na terra a qual eles ainda iriam entrar. Isso mostra para a gente que a orientação prática, vinda de um professor qualificado, ajuda diretamente no desenvolvimento de habilidades físicas, habilidades emocionais, intelectuais, morais, espirituais e tantas quantas ainda possam ser apontadas como parte da nossa própria humanidade. Contudo, conforme está escrito, a instrução visa transmitir verdadeira sabedoria bíblica para que as pessoas aprendam a temer a Deus, a temer o Senhor. Então, diante disso, a máxima aqui é que a educação cristã visa ensinar pessoas para que elas temam ao Senhor, para que elas tenham uma visão correta acerca da majestade de Deus e se assombrem, sim, se assombrem diante das suas maravilhas. Podemos compreender esse fato nas palavras do químico francês Louis Pasteur. Ele disse: em nome da ciência, eu proclamo a Jesus Cristo como Filho de Deus. Meu senso científico, que valoriza muito a relação entre causa e efeito, compromete-me a aceitá-lo como de fato é. Minha necessidade de adorar encontra nele a mais plena satisfação. Diante disso, dessas palavras, não podemos ignorar o simples fato de que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O segundo ator são os pais. Sim, somos nós os pais. Deus espera que os pais integrem o estudo da sua palavra em cada esfera da vida dos seus filhos, em cada área da vida que compreende a nossa existência. O texto diz claramente: destas palavras, falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho e ao deitar-te e ao levantar-te. Está claro que estas palavras são simplesmente para serem recitadas ou repetidas, não são para isso. Deve-se falar sobre elas, isto é, discuti-las, estudá-las, aprender sobre elas. A instrução bíblica deve permear completamente e todos os dias, em cada e todo lugar. Uma educação integral, completa, holística. Aliás, os pais, nós aqui, temos essa responsabilidade. A responsabilidade, segundo o texto, de fazer exatamente isso, usando o nosso próprio exemplo. O exemplo que os nossos filhos enxergarão. O exemplo que atrairá a atenção dos nossos filhos para aquilo que ensinamos. Assim, nós não estamos falando de uma atividade que é meramente intelectual, uma atividade que fornece informações a uma tábula rasa, a alguém que não tem nenhum tipo de informação. Pelo contrário, nós estamos falando de um encorajamento que é reforçado, ganha reforço, exatamente no exemplo. Inculcar os filhos
segundo o texto em hebraico, é como se os pais estivessem afiando as palavras. E essas palavras afiadas são importantes para que pudessem penetrar profundamente, adentrar nas regiões mais íntimas, mais profundas da realidade das pessoas. E o texto fala que é o coração, é exatamente o coração essa região. Essa metáfora significa a maneira com a qual devemos instruirmos as pessoas através da educação cristã. E isso deve ser feito com toda a diligência, com toda sinceridade, com frequência, discrição e destreza. E se a gente não estiver tão empenhado assim nessa tarefa? Se vocês aqui não estiverem tão empenhados assim nessa tarefa, que é uma obrigação, que é um dever, segundo esse texto. Eu entendo que é aqui que a igreja deve ajudar aos pais cristãos a serem fiéis a esse imperativo que acabamos de ler. Corrigir, instruir e encorajar-nos para que estas palavras estejam em nosso coração. Essas palavras façam parte de nossa própria dimensão existencial, do próprio tecido vivo da nossa vida. E eu estou convicto também que esse congresso é uma oportunidade para refletir sobre a educação que tem Deus como foco, a educação clássica cristã. Os seus idealizadores perceberam a necessidade de treinamento, a necessidade de orientação voltada para a glória de Deus, exatamente no momento em que o nosso país, o Brasil, começa a sinalizar que deseja contornos mais conservadores para a educação dos seus filhos e das suas filhas. Isso é oportuno para nós. Como se pode perceber pelo texto, o objetivo final de Deus, ao exigir que Moisés e os pais participassem ativamente da educação, era para que o povo fosse levado pelo aprendizado e cumprimento das leis, dos juízos, dos mandamentos, a temer ao Senhor. Isso significa respeitá-lo de modo reverente e viver para a sua glória. Existem métodos para isso. E eu acredito que o Senhor trouxe cada um de vocês aqui para mostrar que a educação clássica cristã consegue integrar perfeitamente a fé em cada área da vida e em cada disciplina acadêmica. Para que possamos então, ao sair daqui no sábado, dizer como Paulo: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele, para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, e por meio dele, e para ele, são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Vamos orar? Deus, ajuda-nos a compreender o que o Senhor quer para nós e desejar a vocação bendita de sermos ensinadores. Que cada pai, que cada mãe, que cada professor aprenda durante esses dias que o Senhor deve ser o centro da nossa educação e que possamos fazer isso com o coração cheio de esperança e alegria em saber que o Senhor é o Deus que se revela. Mostra-nos para nós, Senhor, é o que te pedimos, no nome de Cristo. Amém.
Nós queremos agora, sem mais delongas, passar à primeira palestra e a apresentação do palestrante William Keith Nix. Teremos o tema O que é educação clássica cristã, sua história, sua filosofia e seus distintivos. Nós convidamos o Dr. William Keith para vir aqui, ficar aqui ao nosso lado. E queremos dizer que o Dr. Keith é diretor da Veritas School em Richmond, Virgínia, nos Estados Unidos, desde 2010. Ele atua no Conselho da Sociedade de Educação Clássica, Society for Classical Learning. Foi membro do Conselho e diretor do Westminster School em Birmingham, Alabama, Estados Unidos. Casado com Kim, está aqui também, e pai de 3 filhos, 2 netos, 1 a caminho. Nós queremos também convidar para vir até aqui João Marcos Paladino Coelho, que será o tradutor dessa palestra. Então pedimos a atenção de todos, participem no hashtag e nas perguntas a serem feitas. Thank you. Boa noite. Boa noite. It is a privilege to be here tonight with you. É um privilégio estar com vocês aqui nessa noite. I believe I was last in Brazil in 1995 with my wife and my children. A última vez que eu estive no Brasil foi em 1995 com os meus filhos e a minha esposa. And I should have learned Portuguese by now, but I haven't. Mas eu não consegui aprender muito de português. This is an important time in our history, in the history of the world, when it comes to education. Esse é um momento muito importante da nossa história e na história da educação, de uma maneira geral. As the philosopher Plato once said, the single most important thing that makes a society good and just and wise and happy is education. Platão uma vez disse que a coisa mais importante que já aconteceu na nossa sociedade é o bom, o justo e o sábio, e feliz foi a educação. O que houve de mais importante, de sábio, de justo, de feliz foi a educação. We have experienced many dark ages in the history of education, and we are in one today. A gente já experimentou muitos momentos obscuros em nossa história e nós vamos falar um pouco deles hoje. But another major renewal is possible and actually has begun. By God's grace, it will continue. Mas um novo grande momento está começando, está se iniciando pela graça de Deus e vai continuar. We must recover the educational model that gave us Plato, Aristotle, Augustine, Aquinas, Pascal and C.S. Lewis. Nós devemos recuperar o que a tradição clássica nos deu. Platão, Aristóteles, Agostinho, Tomás de Aquino, Pascal e C.S. Lewis. We're talking about an education that is for life, for the whole person and for human flourishing. Quando a gente fala de educação, a gente fala sobre algo que se aplica à vida. Repeat, please. For the whole person. A pessoa por completo and human flourishing. E na sua humanidade. Classical Christian education is rapidly growing across the United States and around the world. A educação cristã clássica está crescendo ao longo de todo o mundo, principalmente nos Estados Unidos, mas no mundo inteiro. It's the fastest growing model of education in the United States. Está crescendo mais do que a educação moderna nos Estados Unidos. We have the goal of growing from 50,000 students in classical education to 500,000 in the next 10 years. E a gente está crescendo aí em números numa PA crescente, né, de 5 mil para de quanto? 500 de 20. De 50 mil para 500 mil nos próximos anos. And we are seeing and experiencing the best academic results
from any other form of education in the U.S. E nós estamos tendo as melhores estatísticas educacionais do que os outros modelos educacionais. Our prayer is to see classical education continue to flourish in other countries, and it is in China, in Africa. It's being recovered in Europe, and we pray that it would be in Brazil as well. E a gente espera que a educação cristã clássica cresça cada vez mais, como tem crescido na China, na África, na Europa e como também tem crescido no Brasil. To begin with tonight, we're going to go back in history and talk about classical education in classical or ancient times. Nessa noite a gente vai voltar no tempo e falar sobre a educação cristã clássica na história, nos tempos antigos até os dias atuais. It will be a broad overview, but hopefully provide you some context for what we are trying to do today. Então a gente vai ter um panorama bem extenso para a gente poder entender onde a gente se encontra no dia de hoje em relação à educação cristã clássica. Before there was classical Christian education, it was just classical education. Antes de ser uma educação cristã clássica, ela era somente uma educação clássica. But it was strikingly similar to what we are trying to recover today. Mas ela é muito parecida com o que nós estamos tentando recuperar hoje. In ancient times, in classical times, they were pursuing questions like, what is piety? Na antiguidade clássica, eles estavam perseguindo virtudes como a piedade. What is wisdom? O que é piedade? O que é sabedoria? What is virtue? O que é virtude propriamente? And they were employing these time-tested liberal arts. They were employing time-tested liberal arts toward those aims or toward those questions. E eles tentavam aplicar as 7 artes liberais nessas questões para responder essas questões. And the goal of education wasn't just the intellect or even a successful career, but the goal was flourishing human beings, good citizens of earth and God's kingdom. Então a educação clássica ela passa a ser algo que desperta o melhor do ser humano, de serem bons cidadãos na terra e também para o reino no sentido metafísico, né? Citizens who would love and pursue the true, beautiful and the good. Os cidadãos devem perseguir com amor a verdade, a bondade e a beleza. And I'm going to hit over the next few slides, or cover over the next few slides, a few of the elements of a classical education. A gente vai mostrar agora nesse próximo aspecto cada uma desses pontos sobre a educação clássica no período da antiguidade. The first category was grammar. A primeira categoria era a gramática, It consisted of words, reading, writing. que consistia em palavras, leitura, escrita, literatura de uma maneira geral. And studying and understanding those words in the context of history and geography and literature. Em entender essas palavras no contexto da história, da geografia, efetivamente uma gramática dessas disciplinas. And with that was the study of language, which were at the time Greek and Latin. E a partir do estudo das línguas como o latim e o grego. So this was the primary way that they would form the intellect, or you could say the head. Essa é o primeiro jeito de você formar o seu intelecto, né? O que corresponde à nossa mente. But they cared more than just about the head, since it was an education for the whole person. The second category was musique, or musica. E eles se preocupavam muito mais do que a cabeça. Just to explain then. Ele vai fazer uma diferenciação o que é cabeça, coração e corpo, tá? Mente, coração e corpo.
Então, eles pensam mais do que só a cabeça. E por isso eles ensinavam a música. And it did mean music, but it meant much more than music in that time. Isso significa a música propriamente, mas ela é muito além da música. It was anything that was inspired by the muses. É qualquer coisa que era inspirado pelas musas gregas. This idea of wonder. É a ideia de maravilhamento. So it included music and dance and the arts and astronomy. Então isso inclui música, dança, astronomia, todas as belas artes. Classical education also included gymnastica, from where we get the word gymnastic. E a educação clássica também incluía ginástica, né, de onde vem a palavra propriamente. Even today, in Europe, schools are called gymnasiums in some places. Até hoje nas escolas europeias eles chamam de ginásio, né, o lugar onde se pratica a educação física. But it involved the physical skills and discipline and competition. The belief was that learning and education wasn't just the head or the heart, but it was embodied. Isso inclui habilidades físicas, disciplina corporal, porque eles acreditavam que educação não era só sobre a mente e o coração, mas do corpo inteiro, é corporificar a educação. Next, and a bit later on, around 400 BC, at the time of Socrates, Plato, and Aristotle. Então a gente volta em 400 antes de Cristo e vamos analisar Sócrates, Platão e Aristóteles. The concept of rhetoric became a part of the education. O conceito deles de retórica veio de fora da educação. And it was quite controversial. E era um pouquinho controverso. Plato and Socrates didn't like rhetoric. Platão e Sócrates não gostavam muito de retórica. They believed it was about fine-sounding arguments, but lacked the truth. Eles acreditavam que era um jeito de enganar as pessoas com belas palavras, na verdade. The philosopher Aristotle saw great potential in the use of rhetoric. He thought it could be used to discern what was true and what was false. Mas Aristóteles acaba mostrando que a retórica pode nos servir para distinguir o que é verdadeiro e o que é falso. But it wasn't until later on, after the Christian adoption of rhetoric, it wasn't until later, after the Christian adoption of rhetoric. Isso depois muda de uma certa forma com a visão cristã da retórica. That it became a tool used in education for enforcing truth and dispelling falsehood. E aí a gente passa a ter duas formas de utilizar a retórica e principalmente para propagar a verdade. So in rhetoric we have this art of persuasion that was being developed. Então na retórica a gente tem essa arte da persuasão que deve ser desenvolvida. Next came the dialectic. Em seguida vem a dialética. This is the art of reasoning. The art of reasoning. Esse é a arte de você argumentar com a razão. So classical education became centrally focused on this idea of reasoning, trying to get at the truth. Então a dialética ajuda na ideia da educação cristã, da educação clássica, de que através da razão você pode alcançar a verdade. So you see a bit of a foreshadowing of what Christian education would later look like. E aí depois isso nos serve como educação cristã, porque ela vai nos mostrar também essa busca pela verdade. The dialectic was about asking questions. A dialética é sobre fazer perguntas. Diálogo. Humility. Humilhação. Learning to listen. Aprender a ouvir, né? Humildade propriamente.
The next category is Mathematica, A próxima categoria é a matemática. and it was the beginning of studying math, not just for the wisdom and wonder, but for its mathematical nature. So an emphasis on arithmetic and geometry began to be emphasized. O estudo da matemática não é só sobre estudá-la na sua relação pura dos números, mas na sua relação da aritmética, da geometria. Não é só sobre a contemplação, mas é a contemplação desse mundo de uma maneira geral. And it was the beginning of the pursuit of the subject or the discipline of philosophy. E depois a gente tem a disciplina da filosofia. In philosophy, in classical times, they were looking for a unifying theme for everything. Nos tempos clássicos, a filosofia servia para unificar todo o saber em uma única coisa, em uma única disciplina. And lastly, they were pursuing this idea of piety. E eles passam a buscar essa ideia de piedade a partir da filosofia. It was the pursuit of this love or fear of the gods at that time. Então, era uma ideia de amor e temor pelos deuses ao mesmo tempo, But also one's family and past and tradition and society. So piety was a love for family, society, the past, this almost worship. mas também era sobre o amor da família e passar isso adiante para os filhos. É uma ideia de não só do temor dos deuses, mas também do amor à família e à sociedade. So C.S. Lewis later said, all of education is leading us either to rebellion or to piety. E aí C.S. Lewis vai dizer que a educação ou nos levará à rebelião ou à piedade. So this is what education looked like before the time of Christ. It was the best the world had known. E essa era a educação antes de Cristo, antes do período de Cristo. Era o melhor que nós tínhamos até então. And then came Christ. Então veio Cristo. And the early church was confused about what to do with this classical education. E a igreja, no seu início, ficou um pouco confusa no que fazer com essa educação clássica. Tertullian, an early church father, Tertuliano, um pai da igreja, um dos pais da igreja, said, "What does Jerusalem have to do with Athens?" o que Jerusalém tem a ver com Atenas? Essa foi a pergunta. Others saw the classical times in ancient Greece and Rome as preparing the way. A gente entende que os tempos antigos estavam preparando um caminho para nós. So now we begin to talk about the Christian appropriation of classical education. So we've been talking about pre-Christian classical education. Now we're talking about the Christian appropriation of the classical education. A gente tinha falado antes de uma educação clássica antes de Cristo, e agora a gente vai falar sobre uma apropriação do cristianismo dessa educação clássica. And so many fathers of the early church started wrestling with this idea of what does education need to look like? How do we need to educate our children? How do parents and the church begin to educate our children? Muitos dos pais da igreja começaram a se perguntar como nós deveríamos educar os nossos filhos e como a igreja deveria participar desse processo. And it was St. Augustine that we credit with organizing all of the classical education under 7 liberal arts. E aí a gente tem a figura de Santo Agostinho que nos ajudou a organizar toda essa educação clássica na figura das 7 artes liberais. So even today what we describe as classical Christian education can be referred to as Augustinian classicism. Quando a gente então fala hoje de uma educação cristã clássica, a gente está se referindo a um classicismo agostiniano.
The previous slide Yeah. was the 7 liberal arts that were organized under Augustine in that coherent manner and which still exist today. No slide anterior a gente tem como Agostinho organizou essas 7 artes liberais e é como até hoje nós organizamos também. So that became the educational model for the church through the dark ages, educationally speaking, that weren't so dark. E esse se tornou o modelo educacional da igreja no período em que a gente costumeiramente chama de período negro da história, mas não era o período obscuro da educação, pelo contrário. So as we recover classical Christian education today, we are looking back to medieval times in many ways. Então, quando a gente está falando hoje sobre educação cristã clássica, a gente está olhando para os tempos medievais de diversas maneiras diferentes. But then as we moved into the Enlightenment, that model of education began to fall apart. Mas quando nós chegamos no iluminismo, esse modelo de educação começa a se perder. There became the problem of dualism. Nós temos o problema do dualismo. So dualism and this idea that the mind and the body were separate. Dualismo é a ideia de que a mente e o corpo estão separados. We also displaced the role of theology in education. E também nós tiramos a teologia do seu lugar que anteriormente ocupava. Previously, theology was considered the queen of the sciences. Anteriormente, antes do iluminismo, a teologia era conhecida como a rainha das ciências. And the 7 liberal arts were organized under that theological framework. E as 7 artes liberais eram organizadas debaixo dessa noção de que a teologia era esse grande guarda-chuva. So theology was taken off the top and just put as a subject beside the other subjects. Então a teologia ela estava no topo e então ela dispunha as outras matérias da maneira que deveriam ser postas. Also, we lost the purpose of education, or the telos, or the purpose of education in the modern era. Então na era moderna, na modernidade, nós perdemos o telos, que é a ideia da palavra grega do propósito final, das questões últimas da vida. We entered an age of pragmatism with questions like, how can I use it? What is it good for? Nós entramos na era do pragmatismo. Como eu uso isso e para que isso serve? Later we entered the industrialization age, where schools became more like factories than gardens. Então a gente entra na era na Revolução Industrial, onde as escolas, acompanhando isso, se tornam mais fábricas do que efetivamente escolas nos seus modelos. Until this time, there would never have been a big school. Sorry? Until this time, there would never have been a large school. E aí a gente nunca vai ter essa noção de uma grande escola como teria antes. It became an assembly line education. An assembly line. Ok. E aí a gente faz uma educação numa linha de montagem, né? Numa ideia bem industrial, fabril mesmo. And we began being taught that science and faith were separate. Então a ciência e a fé passam a estar separadas nesse sentido. And under the modern era, we lost our moorings. We lost we lost our way in terms of education, and what we're living in today as a result of that. E na era moderna nós perdemos esse senso moral e essas características de educação que nós tínhamos outrora, e nós hoje vivemos as consequências desse tempo. Education became very fragmented. Instead of being this unified whole that's very integrated, it became very disintegrated. A educação que outrora era um todo, uma ideia unificada, passou a ser algo totalmente fragmentado. In the 1940s, Dorothy Sayers
na década de 1940, Dorothy Sayers, friends with Tolkien and Lewis amiga de C.S. Lewis, Tolkien and G.K. Chesterton, e Chesterton, they were having discussions about this loss, this deterioration of education. começaram a discutir sobre as perdas, né? Sobre a perda desse modelo educacional. And so some thinkers started reimagining what education would look like again if faith and learning were back together. E aí eles começaram a discutir e pensar como essa educação se reconfiguraria se nós juntássemos de novo aprendizado e fé. Education being more than just job training, A educação seria mais do que treinar uma mão de obra para o mercado de trabalho. but education as enculturation. E a educação passaria a ser um processo de transferência de cultura, enculturação. The process of passing on a way of life from generation to generation. Seria um processo de passar um jeito de viver de geração a geração. An education that has a respect for the past and tradition. E uma educação, então, que respeitaria a tradição e o passado. An education that is integrated and synthesized, where under the unity of truth, everything fits together. Uma educação que sintetizaria e unificaria todo o saber sob a verdade. And finally, an education that leads us toward worship, toward piety or worship. E então esse tipo de educação nos conduziria necessariamente à piedade e à adoração de Deus. Education, rightly understood, is more about what we love than what we know. Esse modelo educacional é muito mais sobre o que nós amamos do que o que nós sabemos. St. Augustine called this the ordering of the affections, or the cultivation of the affections. Santo Agostinho vai chamar isso sobre a ordenança dos afetos, sobre o cultivar dos afetos. Finally, I'll cover a few specifics about the modern application of classical education, but I'm going to do this really quickly so I can get to the final 8 points. Ele vai mostrar agora como a educação cristã clássica se aplica à nossa realidade contemporânea, mas de maneira bem rápida, bem en passant, porque ele ainda quer ler uma citação do Mr. Clark e Mr. Jen. The first 3 of the liberal arts are called the trivium, the language arts. As 3 primeiras artes liberais são chamadas de trivium, as artes da linguagem. Grammar, logic, and rhetoric. Gramática, lógica e retórica. You can think of them, you can equate them to knowledge, understanding, and wisdom. Você pode relacionar elas com conhecimento, Knowledge, understanding, and wisdom. Conhecimento, entendimento e sabedoria. Knowledge is what we know. in the head. Conhecimento é o que nós sabemos. Understanding is when you relate what you know, how it fits together, what you know works together. Entendimento é quando a gente pega o que nós sabemos e relacionamos uma coisa com a outra. And then wisdom or rhetoric Então, sabedoria e retórica is applying that understanding in life. é aplicar esse entendimento na nossa vida. The next 4 parts of the 7 liberal arts are called the quadrivium. As 4 outras artes liberais são chamadas de quadrivium. Arithmetic, geometry, astronomy, and music. Aritmética, geometria, astronomia e música. And in today's world, it would also include other hard sciences and other areas, but those are the 4 traditional in the quadrivium. Nos dias de hoje, nós adicionamos também as que a gente chama de ciências duras, como a química, a física e outras ciências, mas de uma maneira clássica nós tratamos dessas 4. But in a classical education, even these sciences are studied not just because they're useful.
E na educação clássica, cristã clássica, nós não estudamos as ciências porque elas são úteis a nós. Augustine said this: they draw the quadrivium, or arithmetic, geometry, astronomy, and music, the four liberal sciences. They draw the human soul heavenward and tune the mind of God. Tune the mind to fathom the deep things of God. Santo Agostinho vai dizer que o quadrivium desenha, né, de alguma forma, a imagem, desenha a alma do ser humano para heavenward. Yeah, yes, heavenward. Okay. And tune the mind Okay. to the deep things of God. Ou seja, desenha a nossa alma de maneira celestial e também afina nossa mente para as coisas profundas de Deus. And Plato said that these mathematical arts E Platão disse que essas artes matemáticas awaken the soul to reason despertam a nossa alma para a razão and to appreciate the beautiful and the good. e nos ajuda a apreciar o que é bom e o que é verdadeiro. Finally, classical Christian education today still requires the study of Latin and Greek. E por último, nós não podemos esquecer que a educação cristã clássica mantém a necessidade de se estudar as línguas clássicas, latim e grego. Some of the greatest works that we've been given in human history have been written in Latin and Greek. As maiores obras da humanidade foram escritas nessas línguas. We must be able to access them in their original language. Nós devemos estar aptos para acessá-las nas suas línguas originais. I'm going to skip to the last point and then hit these really quickly. Lastly, we'll talk more tomorrow, but a classical Christian education requires a thick, strong Christian community. Ele pulou já para o último, porque em outro momento ele vai tratar dos outros pontos, mas é muito importante que uma educação cristã clássica conte com uma comunidade cristã forte. And I'll talk about that more tomorrow. E ele vai falar mais sobre isso amanhã. In closing, Peter Kreeft, para fechar, ele vai ler as palavras do prefácio escrito por Peter Kreeft, in the foreword to this book, The Liberal Arts Tradition, que prefaciou esse livro, as artes liberais, a tradição das artes liberais, said this about the renewal of classical Christian education. e fala exatamente sobre a renovação da educação cristã clássica. Number one, it's not what everyone else is doing. Número 1, não é sobre o que todo mundo está fazendo. It cultivates excellence rather than conformity. É sobre cultivar a excelência mais do que a conformidade. It is old and Conformismo. unfashionable. Segundo, ele é antigo, não é uma coisa nova. It still values honor, courage, integrity, and honesty. É sobre incentivar honra, coragem, integridade e honestidade. Number three, it's not in line with modern philosophies. Número 3, não está alinhada às filosofias modernas. It believes there really is a good and a bad, a true and a false. Number 4. Número 4, isso nos ajuda a julgar o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é mal. The 6? Yeah, okay. It seeks truth for its own sake. A ideia de que a gente busca a verdade acima de todas as coisas. It aims at wisdom, not wealth. E a gente prefere a sabedoria do que a riqueza. It's number 7, it's not specialized. Número 7, não é sobre especializações. It doesn't include courses like basket weaving or fermentation.
Isso inclui sobre cursos de você fazer cestas ou fermentação, qualquer coisa desse tipo. It teaches you how to think and how to live. A educação cristã clássica é sobre ensinar você a pensar e como viver. And lastly, it's religious, it's Christian. E por último, a educação cristã clássica é religiosa, ela é cristã. Like other educational models today, or unlike other educational Diferentemente dos modelos educacionais de hoje, it doesn't pretend that the most important man who ever lived never lived. Diferente dos modelos educacionais de hoje, ele não pretende que um homem que viva um homem que nunca deveria ter vivido. Thank you very much. Muito obrigado.